Opa pessoal, beleza? Meu nome é Sr. Everton, vamos para mais um vídeo de Android aí. E eu estava procurando alguma coisa que saísse do habitual, daquilo que a gente está acostumado, né? Alguma coisa diferente para mostrar para vocês. Então hoje eu vou mostrar como a gente pode implementar uma detecção de passos usando alguns sensores que foram implementados no Android KitKat. Então eu estou aqui na página dessa versão do Android e ele fala que disponibiliza para a gente dois novos sensores, né? O detector de passos e o contador de passos. Então aqui, na verdade, eles não são sensores propriamente ditos. Na verdade, eles fazem uso do acelerômetro. A detecção de passos analisa o acelerômetro, né, para reconhecer quando o usuário dá um passo e vai disparar um evento cada vez que ele detectar esse passo, né? Já o contador de passos vai rastrear o número total de passos que o usuário deu desde o último boot e vai disparar um evento cada vez que tiver alguma alteração nessa contagem. Tem um ótimo vídeo no YouTube feito pelo Neto Marinho, ele é Developer Advocate do Google, do Android, e ele explica melhor quais são as diferenças entre esses dois sensores. Então, aconselho vocês a darem uma olhada para ver quando você pode usar um e quando você pode usar o outro. Na verdade, está bem explicado aqui, desenvolvedores mais experientes não vão ter problema de implementar isso daqui. De repente você está iniciando no Android ainda, viu aqui o que ele disse, mas ainda não consegue saber como você pode efetivamente implementar, construir um aplicativo para detectar passos. Então esse que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, a gente vai montar um do zero. Então assistam o vídeo, eu vou ficar aguardando aqui, daqui a pouco a gente retorna. Beleza? Assistiram? Então vamos lá. No Android Studio a gente vai iniciar um novo projeto rapidinho. O nome da minha aplicação vai ser Detector de Passo. Vamos em Next aqui. A versão mínima do SDK a gente vai ter que utilizar a versão 19, tá? O Android KitKat que ele vai implementar esses dois sensores. Vou criar uma atividade em branco. Posso deixar aqui tudo como está mesmo. Vou terminar aqui para ele inicializar o projeto. Beleza pessoal, nosso exemplo vai ser bem simples, a gente vai trabalhar com o detector de passos, aí depois futuramente vocês podem trabalhar também com o contador de passos. Vou pegar esse meu text view, vou alinhar aqui bem no meio da tela, vou chamar o ID dele de TV total de passos, vou aumentar só o tamanho dele aqui, o text size, vou jogar aqui para uns 30 SP. Aqui o meu valor inicial pode ficar sendo 0. E aí eu vou lá na minha Activity. Aí eu vou declarar aqui na minha Activity o meu Text View. E logo aqui após o onCreate a gente vai fazer o Find View by ID. Para obter uma referência ao Text View que está lá no Layout. Beleza, até então nada diferente, né pessoal? Só que se a gente vai trabalhar com a detecção de passos, com esse sensor, a gente tem que declarar isso lá no nosso arquivo de manifesto, o Android manifest.xml. Antes da tag application, nós vamos abrir uma tag de uses feature. E aí a gente precisa passar qual que é o nome da feature, que vai ser android.hardware.sensor.stepDetector. E aí a gente precisa falar se ele é requerido ou não. Por quê? Porque às vezes o nosso aplicativo tem diversas funcionalidades. E caso o usuário não tenha esse sensor no dispositivo, ele pode instalar o aplicativo mesmo assim e usar as outras funcionalidades. Nesse caso, o nosso aplicativo não vai ter sentido nenhum de funcionar se o usuário não tiver esse sensor. Então a gente coloca ele como requerido e aí o próprio Google Play já filtra isso daí e nem exibe aplicativos no qual o usuário não pode instalar, né? Depois, se vocês quiserem fazer o outro exemplo usando o contador de passos, então já pode até deixar declarado aqui também o Step Counter, né? Também como requerido. Então eu já vou deixar declarado e depois, se vocês quiserem estender o exemplo de vocês, já está feita essa parte aqui. Então agora a gente volta lá na nossa Activity e agora a brincadeira começa, né? A gente vai declarar aqui um objeto do tipo Sensor Manager, que ele pode lidar com diversos sensores. Eu vou chamar aqui de Sensor Manager.
E aí a gente precisa recuperar esse sensor manager aqui. Então a gente faz isso através de uma classe, através de um método da Activity chamado getSystemService. Então o meu mSensorManager é igual a um getSystemService, passando como parâmetro qual que é o serviço que eu quero recuperar. Então, dentro da classe Context, existem os diversos serviços aqui, ó. Serviços de áudio, bateria, Bluetooth, câmera. E aí a gente tem o Sensor Service. Esse é o serviço que a gente quer. Esse método pode retornar qualquer serviço. Não é qualquer serviço que a gente pode armazenar num objeto da classe Sensor Manager. Então a gente precisa fazer o cast aqui. Agora, desse gerenciador de sensores, a gente vai ter que recuperar o sensor de detecção de passos, tá? Então, também vou declarar aqui um objeto, que é um sensor mStep Detector Sensor. E aí eu vou dar um Alt Enter aqui, ele vai reconhecer a classe sensor, e aí a gente vai utilizar esse objeto Sensor Manager para recuperar esse sensor Step Detector. Então, vou colocar aqui que o meu sensor de detecção de passos ele é igual, aí eu vou recuperar através do sensor manager .get default sensor. Qual sensor padrão que eu quero recuperar? Sensor do tipo, então tem algumas constantes aqui na classe sensor, type step detector. Aqui está o outro sensor também, que depois, se vocês quiserem estender o exemplo, que é o step counter, tá? Vamos utilizar este daqui. Beleza, pessoal. Então agora a gente precisa controlar o ciclo de vida da nossa atividade. O que isso significa? Quando o usuário entrar ou retornar para o nosso aplicativo, a gente vai falar: ô sensor, me avise sempre que você tiver alguma alteração aí. E quando o usuário sair do nosso aplicativo, ele pode desligar a tela ou pode ir para um outro aplicativo, a gente fala: ó, nós não queremos mais ser notificados de quando houver uma alteração nesse sensor. Então essa detecção de passo só vai funcionar se o usuário estiver com o nosso aplicativo em primeiro plano. Então eu vou sobrescrever dois métodos aqui, o onResume, tá? Que é quando o usuário entra ou retorna para o nosso aplicativo, e o onStop, que é para quando ele sair do aplicativo. Bom, quando ele entrou no nosso aplicativo, a gente precisa falar então que nós queremos monitorar as mudanças em um determinado sensor. Então a gente vai utilizar aqui o nosso Sensor Manager. Tem alguns métodos para registrar um listener, tá? Nós precisamos passar como parâmetro aqui uma classe que implementa o Sensor Event Listener. Podemos fazer isso à parte ou podemos falar que a nossa própria classe, nossa própria atividade implementa este Sensor Event Listener. Então, se a nossa classe implementa essa interface aqui, então ela precisa implementar os métodos abstratos que estão definidos aqui. Então, eu dou um Alt Enter, já tem a opção de implementar. E aí, pessoal, este método aqui, ó, onSensorChanged, vai ser disparado sempre que houver uma mudança em algum sensor, não só o sensor de detecção de passo, qualquer sensor que você se inscrever. Então, voltando aqui, ó, na parte de registrar o listener, quem que implementa essa classe aqui? Quem que implementa essa interface Sensor Listener? A nossa própria Activity. Então, eu posso passar como parâmetro aqui o disk, que é a nossa Activity. Aí eu preciso passar como parâmetro qual sensor que eu quero me inscrever. Então, que é o mStep Detector Sensor. E aí, pessoal, por fim, a gente passa de em quanto tempo a gente quer ser notificado sobre essas detecções de passo. Lá no vídeo do Neto está bem explicado quando ele fala que a gente pode escutar esse evento de forma contínua, tá? Então a gente passa o valor 0 e aí esse evento aqui vai ser chamado tão logo o passo seja detectado. Ou a gente pode escutar isso em bloco, que vai economizar um pouco de bateria. E aí a gente tem outros parâmetros aqui, como por exemplo essas constantes aqui, ó, do Sensor Manager. E aí tem os delays aqui, tá? Na verdade isso aqui é bem rápido também. Por exemplo, isso daqui, se eu não me engano, é uma constante
que é no valor de 200 mil. O que significa? Esse parâmetro aqui é em microsegundos, tá? Então, por exemplo, 1 segundo tem 1 milhão de microsegundos. Então, 200 mil microsegundos significa que durante 1 segundo, 5 notificações dessa, ou no máximo 5 notificações dessas serão disparadas. Então, é bem rápido mesmo. Ou você pode passar até mesmo o seu próprio valor que você queira. A gente vai trabalhar então, posso escutar em bloco, posso deixar aí esse delay normal. Essa detecção de passo não precisa ser tão precisa assim para a gente colocar ela em modo contínuo, pelo menos nesse exemplo aqui. Bom, quando o usuário entra no aplicativo, a gente se inscreve no listener. Quando o usuário sai do aplicativo, a gente se desliga desse listener, tá? Então, a mesma coisa, nós vamos utilizar o sensor manager.unregister listener, passando como parâmetro a classe que implementa isso daí, e qual que é o sensor que a gente não quer mais ser notificado sobre alterações de valores, que é o nosso Step Detector Sensor. Agora, pessoal, para finalizar, a gente só precisa trabalhar neste método aqui, que é um método que é disparado cada vez que um valor de um sensor é alterado. No caso, a gente vai estar escutando sempre quando um passo for detectado. Então, eu vou criar uma variável aqui. Vou colocar uma variável inteira, sei lá, total de passos, né? Começa do 0. E aqui neste evento, onSensorChanged, nós vamos primeiro verificar qual é o sensor que está tendo alteração, tá? Nesse caso, eu já sei qual que é o sensor, porque eu só me inscrevi em um, só pode ser o de detecção de passo. Mas a gente vai recuperar o sensor e vai comparar, por quê? Porque depois, se você quiser trabalhar com o contador de passos, aí você já sabe como você faz essa comparação. Então, por exemplo, de forma bem simples, eu vou jogar num objeto chamado sensor, o sensor deste parâmetro aqui, do evento que ocorreu. E aí eu posso perguntar, por exemplo, se o meu sensor.getType ele for igual ao sensor do tipo o Step Detector, então aí ocorreu uma detecção de passo. Da mesma forma, eu não vou nem usar um else aqui, já para deixar preparado para vocês aqui. Se esse sensor for do tipo contador de passos, aí ocorreu uma alteração na contagem de passos. Bom, se ocorrer uma detecção de passos, então não tem meio termo, né? A gente vai incrementar sempre aquela variável total de passos em 1. E aí eu vou simplesmente jogar lá para o meu text view. Eu vou jogar aqui o meu total de passos, tá? Já para a parte de contagem de passos, vocês vão ver que temos que recuperar aqui, esse parâmetro event vai informar quais são os valores que estão sendo alterados. Então a gente vai ter que recuperar disso daqui qual que é a nova contagem de passos. Está bem exemplificado lá no vídeo do Neto. Então isso aqui vai ficar a cargo de vocês. Uma outra coisa que tem lá no vídeo, pessoal, é um pequeno trecho que antes de se inscrever nos listeners, tá? Ele verifica se esse sensor está disponível e se o usuário está rodando uma versão mais nova, igual ou mais nova ao Android KitKat. Nesse caso, como a gente definiu no nosso projeto a API mínima como 19 e colocou aquele sensor lá no Android Manifest como requerido, então não estou fazendo essa verificação porque eu já tenho certeza que o usuário está rodando KitKat ou superior. E também ele já possui habilitado esses dois sensores aqui. Claro que é igual aquilo que eu falei. De repente você está construindo um aplicativo que tem outras funcionalidades e o usuário pode, mesmo se ele não está no Android KitKat ou mesmo se ele não tem esse sensor disponível, ele pode instalar o seu aplicativo. Então aí sim você precisa fazer essa verificação para só se inscrever no listener se realmente aquele sensor está disponível.
Então eu não estou fazendo isso daqui porque simplesmente não tem necessidade. Beleza, chegou a hora da gente testar isso daí, então o meu dispositivo está conectado aqui via USB no computador, ele abriu o aplicativo e enquanto o aparelho está parado, ele é bem fácil de ser manipulado, tá? Eu vou fazer uma vibração, por exemplo, aqui na mesa, ó, e ele vai detectar como passo, porque houve uma mudança brusca na leitura do acelerômetro, tá? Depois o próprio algoritmo vai trabalhando isso daí para tentar evitar ao máximo falsos positivos. É isso aí, pessoal. Então no vídeo de hoje a gente criou um aplicativo que faz detecção de passos. Espero que tenha sido útil. Se vocês gostarem, por favor, compartilhem para que possivelmente estes vídeos ajudem outros desenvolvedores. Lá no nosso canal do YouTube tem outros vídeos, tutoriais gratuitos para vocês darem uma olhada. Pessoal, ainda em relação a estes tutoriais que estão aqui no canal do YouTube, eles são de assuntos intermediários, para aquelas pessoas que já têm uma certa familiaridade com Java e Android, né? Se você está começando a criar seus primeiros aplicativos no Android, precisar de um curso mais introdutório que vá desde a parte de introdução a Java, passando por alguns conceitos de orientação a objetos, configuração do ambiente de desenvolvimento, até a exemplos de como criar apps funcionais, eu gostaria de apresentar para vocês a MobGeek. O site está aí no vídeo e agora na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro, nós vamos começar as novas turmas online de Swift, Titanium e Android, tá? Os cursos são pagos e possuem mentoria dos instrutores que vão auxiliar os alunos a completar os conteúdos e desafios de cada curso. Se você se interessa por algum destes assuntos, vale a pena dar uma olhada na página de cada curso para conhecer o conteúdo programático que será sempre distribuído em 4 semanas. Todas as aulas estão sempre em vídeos, tá? Na página da MobGeek também tem uma parte de como funciona para você esclarecer melhor as suas dúvidas. Mas que em caso de qualquer outra dúvida, basta dar um alô aí que a gente vai ter o maior prazer em retornar o mais rápido possível. Também curta-nos no Facebook para participar de webcasts gratuitos sobre os mais diversos assuntos relacionados à programação de dispositivos móveis. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!